Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Becky e eu vim conversar com vocês um pouco hoje sobre planejamento. E, primeiramente, eu gostaria que vocês abrissem em Eclesiastes 3. Eu vou ler para vocês. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou, de matar, curar, derrubar, construir, chorar, rir, prantear, tempo de dançar, de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, de guardar, de jogar fora, rasgar, costurar, calar e tempo de falar, tempo de amar, de odiar, de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isto nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Amém. Bom, nesse texto fala como Deus tem separado para cada momento um tempo apropriado para essas coisas que Ele nos permite viver. Então, se está no tempo de dançar, nós temos que entender que Deus separou aquele tempo para aquilo. Então, não é tempo de prantear, e na hora de prantear não é tempo de dançar, mas também não é só tempo de dançar o tempo todo, nem só tempo de prantear o tempo todo. Deus, ele separou o tempo disponível a nós para todas essas coisas. E nós devemos viver segundo os planos dele para nós. Em Jeremias 29:11 fala que Deus tem planos para nós e planos de nos dar futuro e não de nos causar dano. Deus, ele é bom, ele nos ama e nós podemos confiar nele e no tempo que ele separou para cada coisa. E falando de tempo, sobre separar o tempo, sobre viver cada tempo, cada coisa a seu tempo, eu queria falar com vocês sobre planejamento. Existem várias maneiras de planejar, existem várias pessoas dedicadas a ensinar essas pessoas, mas eu planejo isso na minha vida de tal forma: propósito, grande projeto de vida, metas do ano, objetivos do mês e planejamento semanal linkado a um cronograma fixo para todas as semanas, que é o mesmo em todas as semanas do ano. Eu vou explicar cada um, mas primeiramente eu acho muito importante falar de identidade, porque quando a gente faz um planejamento para alguém, é importante a gente conhecer essa pessoa. Então, se nós vamos fazer um planejamento para nós temos que conhecer a pessoa que nós somos, a nossa identidade, a pessoa que nós fomos destinados a ser. E para isso é muito importante que a gente passe tempo com o nosso Criador, com o nosso Deus, porque além de ter nos feito com todas as características, dons e talentos que nós temos, Jesus nos diz quem nós somos, e Jesus, ele é o nosso exemplo maior. Ele é a pessoa que nós devemos imitar como pequenos cristos, nós devemos imitar o Cristo. E é dessa forma que a nossa identidade vai ser formada, conhecendo a palavra, conhecendo o nosso Criador por meio do tempo que passamos com a palavra, com Ele em oração, pedindo em oração para que Ele nos permita que nós nos conheçamos, para que a gente forme essa identidade nele. Fazendo isso, fica mais fácil planejar o resto. E nos conhecendo, é fácil analisar as nossas vidas e definir as próximas coisas. A próxima coisa é o propósito. O propósito, você tem que literalmente olhar para você. O Douglas Gonçalves, do Jesuscope, ele ensina propósito da seguinte maneira: ele coloca 3 círculos e no meio tem a intersecção deles, e cada círculo é uma coisa da sua vida. Então, uma delas são as suas habilidades. Então, as coisas têm uma habilidade sua em destaque na sua vida. A outra são as coisas que te dão prazer de fazer
e a outra é uma questão social, uma questão da sociedade que te incomoda, uma coisa que se Deus pudesse falar pra você, tipo, filho, o que você quer que mude? Filha, o que você quer que eu mude? Você fala, Deus, é isso me incomoda, eu quero que isso mude, essa é a minha inquietação. E lá no meio, na intersecção dessas três coisas, sai o seu propósito. De lá sai o seu propósito. E eu acho isso muito legal, que ele ensina isso. E entendendo o seu propósito, depois que você entende isso, depois de entender sua identidade, depois de entender o que Deus quer de você, além de todas as coisas que a gente aprende na Bíblia, você começa a gastar suas energias nesse propósito, começa a investir nesse propósito grandemente. Depois desse propósito, eu gosto de marcar uma coisa que meu pai sempre me ensinou. Nós temos que ter um grande projeto de vida. É um projeto que vai te realizar na sua vida aqui na Terra, tipo, de forma geral. Pode ser profissional, de forma profissional, pode ser, sei lá, tudo, não sei. Uma coisa que você olha e fala assim, nossa, é isso que eu quero, isso vai me realizar, isso me move. E a partir disso, você vai olhar para os seus anos, para a fase da sua vida, a fase que você tá. E quando o ano começar, eu gosto de fazer isso, né? Quando o ano começar, eu aconselho você a fazer uma lista para aquele ano. Quando o meu ano começa, eu divido a minha lista entre objetivos da minha vida espiritual e objetivos da minha vida natural, profissional, social e tal. Então, por exemplo, eu sou líder de jovens, então um dos meus objetivos da minha vida espiritual é ser uma boa líder, guiada por Deus. Eu também coloquei lá sobre a minha leitura da palavra, sobre o meu tempo de oração, enfim. Objetivos naturais. Eu tô no meu último ano de faculdade, então lá tá terminar a faculdade, estudar pra prova do mestrado, passar na prova do mestrado, aprender francês, porque eu vou precisar pro mestrado, enfim. São as minhas coisas desse ano, as coisas que eu quero alcançar. E olhando para elas, eu olho para os meses que eu tenho e eu divido essas coisas entre os meses que eu tenho, entre os 12 meses. E as coisas que eu sei que vão acontecer de acordo com a dinâmica da minha vida. E... enfim, eu olho para essas coisas e eu tento dividi-las de uma forma que seja possível fazer. E toda semana eu gosto de sentar e planejar como que vai ser aquela semana de acordo com as demandas daquele tempo em específico. Porque quando eu planejo o ano lá no fim de dezembro ou no começo de janeiro, eu não tenho noção do que vai acontecer em abril, por exemplo. Então, todo domingo ou toda segunda eu tento planejar essa semana. E eu tenho um cronograma que eu faço para semanas regulares, coisas que eu quero fazer. E sobre cronograma, é muito importante conversar sobre isso, porque eu tenho um exemplo meu. Teve uma vez que eu não ia ter aula pra dar, nem aula pra assistir, né? Tipo, eu ia ter um tempo livre. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou estudar pro mestrado. E aí, eu não tava estudando nada dessas coisas que eu queria estudar. E então, de repente, eu fiz um cronograma pra cumprir de segunda a sexta, em que eu estudava, tipo, 5 horas, 6 horas. Então eu queria pular de domingo pra segunda, tipo, na segunda-feira eu ia acordar e do nada, que eu estudava 0 horas, eu ia estudar 6 horas por dia. E adivinha, não deu muito certo, não funcionou. Porque eu tinha outras coisas que eu fazia, que eu gostava de fazer. Então, meu conselho é, olhe pra sua rotina, pras coisas que você já faz. Tipo, pro tempo que você passa com a sua família, pro tempo que você costuma orar e ler a Bíblia. Tipo, eu gosto de fazer isso de manhãzinha, eu gosto de fazer isso à noite. Então, você já tem essa rotina, você já tem esses horários. Você só vai colocá-los no papel. O tempo que você saia pra passear com seu cachorro, pra fazer academia, pra correr, sei lá. E você vai começar a acrescentar aos poucos os hábitos novos que vão te ajudar a cumprir os objetivos daquele mês, os objetivos daquele ano e a chegar a cumprir o seu grande projeto de vida. E fazendo isso, pouco a pouco, você vai conseguir aumentar o seu tempo de estudo, por exemplo, se esse for o caso, que nem era o meu. A gente não pode esquecer que nós somos humanos e que nós temos vontades. Então, falando disso, é importante respeitar o seu tempo, porque há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para estudar, há tempo para ver Netflix. Então, a gente tem que respeitar aquele dia. Hoje eu acordei super empolgada para estudar. É claro que eu tenho metas todos os dias. Todos os dias eu quero estudar, então beleza, eu tenho essa meta.
Mas amanhã pode ser que alguma coisa aconteça que não está no meu planejamento e que não vai me permitir estudar. Pode ser que alguém precise de ajuda, pode ser que alguma coisa aconteça na minha casa, sei lá. Pode ser que eu acorde triste e eu não queira estudar. Então, respeite seu tempo, seja flexível. Até porque, às vezes, você vai planejando alguma coisa sem orar, que não pode, e Deus vai falar assim, filho, filha, eu quero você aqui. Então, seja flexível e esteja ouvindo a voz de Deus. E sobre isso, ore sem cessar. Não dá para fazer planejamento semanal, planejamento do mês, planejamento do ano, não dá para definir seu objetivo de vida, não dá para entender seu propósito sem orar. Nós temos que estar alinhados com os planos de Deus, nós temos que ter o nosso coração alinhado com o coração de Deus, nossos planos têm que estar alinhados com os planos dele, porque ele designou o tempo para tudo debaixo do céu. Então, sempre que você for fazer qualquer planejamento sequer, sejam esses que eu falei, sejam outros que você goste de fazer, ore para entender o que Deus quer de você. E por que essas coisas são importantes? Tem duas citações que eu gosto muito. Uma é de Alice no País das Maravilhas, que diz: para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Quando você tem planos que Deus te ajudou a fazer, é como se você fosse para uma viagem tendo um GPS. Quando você não tem, é como se você fosse para um lugar que você nunca foi, sem saber o que você está fazendo. Então, se você tem demandas, necessidades naturais durante esse trajeto, tipo, eu tô com fome, eu preciso abastecer, você não conhece esse lugar, as coisas ficam mais difíceis. Pode ser que você chegue lá, mas pode ser que você não chegue. Pode ser que você chegue com mais tempo do que você chegaria se você tivesse planejado. Então, o planejamento, ele é legal, ele é importante. Mas, uma coisa que é importante dizer também, cuidado com a ansiedade. Planejamento não é para te deixar ansioso. Em Eclesiastes 3,13 diz: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Em Lucas 12 também fala que Deus cuida até da erva do campo. Ele vai cuidar de nós. Nós não precisamos mendigar o pão que nós já temos. Tem um vídeo muito legal do Lucas sobre a dependência de Deus, que fala como os planos de Deus eles já existem, a gente só tem que caminhar por meio deles e entender quais são, buscar nele quais são, e basicamente a gente não precisa viver ansioso por nada. Então dá uma procurada, ele tá aqui no perfil do Heaven. E é isso que eu queria falar com vocês. Deus, ele é o Senhor do tempo. Salmos 90:12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Pede para Deus te ensinar a fazer essas coisas, a planejar melhor, a definir o que você deve fazer, como ser os seus próximos passos, a olhar de forma macro, debaixo dos ensinamentos da palavra, planejar de acordo com a cultura do céu, como cidadãos dos céus, como bons cidadãos da sociedade, debaixo dos ensinamentos daquilo que Jesus ensinou, debaixo daquilo que as pessoas inspiradas por Deus escreveram nas Sagradas Escrituras. Pede para Deus te ensinar e passe tempo com Deus, tentando mais e mais aprender mais e mais daquilo que está na palavra, para que os seus planejamentos sejam guiados pelos ensinamentos da Bíblia e pelos ensinamentos de Deus e pelo discernimento que Ele vai dar a vocês. É isso. Eu te convido hoje a um momento de oração sobre a sua identidade, seu propósito, seus projetos de vida, e fale com Deus sobre essas coisas. Espero que isso tenha te abençoado e tenha um bom dia, uma boa semana, um bom ano e até mais.